Nosso estudo hoje está baseado no capítulo 3 do livro de Gênesis, onde nós temos a narrativa da queda do homem. Na primeira postagem sobre o livro de Gênesis, que nós colocamos aqui no canal, nós falamos sobre os 9 fatos proeminentes nesse livro. Apresentamos aqui estes fatos, que é a criação, a queda, a primeira civilização, o dilúvio, a dispersão das nações e os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José. Também apresentamos a autoria desse livro, que é Moisés, e a esfera de ação desse livro, que vai da criação até a morte de José, que abrange aí um período de cerca de 2000 anos. Meier Permel é mais preciso em dizer que o período de abrangência do livro de Gênesis é 2315 anos. E hoje nós estaremos falando sobre a queda do homem, que é o segundo fato que tem proeminência nesse livro, está narrado no capítulo 3. Preciso relembrarmos aqui que Deus, ao completar a obra da criação, e a criação é narrada nos 2 primeiros capítulos do livro, Deus disse que tudo era muito bom. Deus declarou que tudo era muito bom. Mas quando nós fazemos uma observação do mundo à nossa volta, nós percebemos que hoje as coisas que existem, elas não são boas. Nós vivemos em um mundo onde há guerras, onde há morte, sofrimento, opressão, maldade, impiedade, porfias, contendas. E algumas pessoas, elas questionam, ficam perplexas, se perguntando como é que o mal entrou no mundo, porque aquilo que Deus criou e Ele mesmo declarou que era muito bom se tornou o caos que está hoje. Se a gente observar o mundo presente, o mundo está indo de mal a pior. Mas quando nós vamos fazendo uma leitura da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrando a resposta para esses questionamentos que nós fazemos. A Bíblia, ela oferece essa resposta, apresenta o fato do pecado e não somente a realidade do pecado, mas também o remédio que Deus, a provisão divina ou o remédio para o pecado. Então, quando nós falamos sobre a realidade do pecado, ou podemos usar uma declaração dizendo o fato do pecado, ao longo da história da humanidade foram surgindo algumas teorias que tentam negar a realidade do pecado. Pelo menos, se não negar, algumas tentam se desculpar ou diminuir a natureza do pecado. Um dos exemplos que nós podemos citar aqui é o ateísmo. O ateísmo, ele nega a existência de Deus. E quando o ateísmo tenta negar a existência de Deus, ele está também negando a realidade do pecado, porque, estritamente falando, todo pecado é contra Deus. Se não há Deus, não há pecado. Se não há Deus, não há pecado. O homem pode, segundo Meier Permel, ser culpado de pecar em relação aos outros, pode pecar contra si mesmo, mas todas estas coisas constituem pecado unicamente em relação a Deus. Essa é uma teoria que tenta negar a realidade do pecado, e muitas outras surgiram tentando amenizar essa tentativa humana de se desculpar ou diminuir essa realidade. Porém, isso é um fato. O homem pecou, conforme Romanos nos apresenta, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o capítulo 3 de Gênesis, ele é uma narrativa histórica que narra a queda do homem. Nós temos o livro de Gênesis nos apresentando que Deus, ao formar o homem, ao criar o homem, macho e fêmea, os criou, o homem e mulher, e Deus plantou um jardim no Éden, colocou nele o homem que ele havia criado. E Deus permitiu que ele comesse de todas as árvores, do fruto de todas as árvores que estava ali no jardim, mas no meio do jardim tinha uma árvore que tinha um nome, e o nome dessa árvore era árvore do conhecimento do bem e do mal, ou árvore da ciência do bem e do mal. E qual foi a ordem de Deus para o homem? A ordem de Deus para o homem foi: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente
morrereis. Então nós temos aqui, diante desta ordem divina, a possibilidade da tentação. Desta forma, nós entendemos que o homem foi criado e dotado de algo que é chamado de livre-arbítrio. Porque se o homem não tivesse liberdade para escolher comer ou não comer, ele não teria livre-arbítrio. Se ele tem a liberdade de escolha, ele pode tanto comer ou pode escolher não comer, então ele tem uma vontade livre. Isso é literalmente um livre-arbítrio. Então, o que nós temos apresentado com isso é que havia a possibilidade da tentação. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Então, não era Deus que ia tentar o homem foi colocado sobre um teste. Ele devia permanecer obediente àquela palavra divina, mas o desejo por conhecimento, o desejo por conhecer algo que ele desconhecia, o desconhecido encantou o homem. E o capítulo 3 do livro de Gênesis faz uma narrativa de um diálogo que houve entre a mulher e a serpente. A serpente, o verso 1 diz que ela era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E quando nós lemos Apocalipse, capítulo 12, verso 9, nos diz o seguinte: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então, nesse versículo 9 do capítulo 12 de Apocalipse, a antiga serpente é Satanás, é o diabo. Na realidade aqui, então o diabo, ele é o autor da tentação, é ele que é o tentador. Esta serpente aqui no livro de Gênesis é um agente que foi usado por Satanás, pelo diabo, para tentar o homem. Então havia a possibilidade da tentação diante da ordem divina, e essa árvore da ciência do bem e do mal foi posta no jardim a fim de que o homem fosse experimentado e aprendesse a servir a Deus segundo a sua livre vontade. Mas, infelizmente, a tentação ela se configurou de uma forma muito sutil. A serpente vai torcer as palavras de Deus, ela vai usar a palavra que Deus, aquilo que Deus tinha falado, mas porém usar de forma distorcida. Veja que no capítulo 3 de Gênesis, no verso 1, ela diz: foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não tinha dito isso. Deus tinha dito que eles deviam e poderiam comer de todas as árvores, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que eles não deviam comer. Então ela torce a palavra, ela usa de uma sutileza enorme, e isso é uma marca característica, né, e distintiva da serpente. E se a gente for fazer uma análise mais apurada da Bíblia, a gente vai ver que na tentação de Jesus ali no deserto, Satanás também ele faz uso, lança mão da palavra de Deus, usando a palavra ali naquele momento. Mas Jesus também refuta Satanás, ele vence Satanás usando a palavra. Ele vai dizer: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Então o que nós temos é uma situação onde, de forma sutil, a serpente torce a palavra divina e consegue semear uma dúvida no coração da mulher. A mulher então continua o diálogo, o capítulo 3 vai fazendo a narrativa, né? E então a serpente começa a fazer uma sugestão. A partir do verso 4, ela diz: então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedores do bem e do mal. Quando a serpente faz essa sugestão e semeia dúvidas quanto à bondade de Deus, quanto à fidelidade de Deus, porque
nas entrelinhas, o que a serpente está dizendo para a mulher é que Deus não é tão bom da forma que vocês pensam que Ele é. Ele está escondendo algo de vocês. Ela estava falando isso de forma sutil. Ele não quer que vocês cresçam, que vocês sejam como Ele, que vocês tenham os olhos abertos, porque Deus sabe, né? Ele tem um conhecimento além do de vocês, então, e Ele sabe que do dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ter os seus olhos abertos, se abrirão os vossos olhos e vocês serão como Ele, conhecendo o bem e o mal. E a mulher, no versículo 6, diz que ela, vendo que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar conhecimento, ela tomou o seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu. E o versículo 7 fala do resultado desta desobediência à ordem divina. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E no versículo 8 diz que eles ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E quando Deus então chama, todos conhecem muito bem a narrativa bíblica, pergunta por Adão: Adão, onde estás? Ele vai responder: Senhor, eu ouvi a sua voz no jardim, eu temi, porque eu estava nu e me escondi. Então Deus vai perguntar para Adão: quem é que te fez? Quem é que te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? E aí, infelizmente, o homem tem que reconhecer, que eles reconhecem que comeram, e vai sofrer o castigo, né? Deus vai aplicar um juízo sobre a mulher, sobre a serpente, sobre o homem. A serpente acabou tendo êxito na tentação, então Deus vai aplicar o juízo, e o primeiro juízo é sobre a serpente, que é a degradação. O segundo juízo vem sobre a mulher, que seria dor e submissão ao homem, e o terceiro juízo sobre o homem, né, que teria um trabalho árduo até a sua morte num solo cheio de espinhos. E o quarto juízo seria sobre o homem e os seus descendentes, né? Eles foram expulsos do paraíso, daquele jardim, né? E não tiveram acesso mais ao jardim aonde estava a árvore da vida. Então eles ficaram impedidos de ter acesso à vida, a árvore da vida, por causa do pecado. Então, meus irmãos, só que o capítulo 3 do livro de Gênesis narra essa triste história, né? A humanidade toda estava presente em Adão, por isso que lá no livro de Romanos a Bíblia vai dizer que todos pecaram. Assim como Deus criou Adão conforme a sua imagem, a sua semelhança, Adão também agora vai gerar filhos conforme a sua semelhança, semelhante a ele. Então, como ele se tornou agora um pecador, os filhos que nascessem de Adão também nasceriam pecadores. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Todo ser humano que nasce, ele herda essa natureza pecaminosa de Adão. Mas Deus, nesse capítulo, ele vai anunciar, fazer aqui a primeira anunciação da redenção do homem. No capítulo 3, no versículo 15, a Bíblia nos diz, Deus diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, ele está falando a serpente, e entre a tua semente e a sua semente. Isto quer dizer que haveria uma luta entre o homem e o poder que causou a queda do homem, né? E esta te ferirá a cabeça, está falando da semente da mulher, e no final, então, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que nós temos aqui é a redenção sendo prometida. Deus vai dizer que da semente da mulher nasceria alguém, né? E que tornaria o homem vitorioso novamente, que daria vitória ao homem, Deus está dizendo aqui que o homem seria vitorioso por meio do seu representante, que seria a semente da mulher, este que é Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem.
Nessa promessa de trazer ao mundo a semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, Deus disse que a serpente lhe feriria o calcanhar. Quando a gente faz a leitura, quando a gente vê a narrativa dos evangelhos, a gente vê que a vitória que Cristo alcançou não foi uma vitória sem sofrimento. Não foi uma vitória sem sofrimento. E foi por meio da morte da semente da mulher, Cristo, que o homem é alcançado por Deus novamente e restaurada a comunhão com o divino. E também a redenção não é só prometida, né? Ela é prometida quando Deus diz que a semente da mulher iria pisar na cabeça da serpente, mas também ela é figurada. A redenção também ela é figurada. Quando o homem pecou, ele tentou esconder a sua nudez cozendo ali folhas de uma árvore, e Deus então os vestiu com pele de animal. Então, uma vítima. A gente subentende-se nesta declaração que Deus imolou um animal, né, uma vítima, morreu e o sangue foi derramado. Então nós temos ali o primeiro sacrifício que possibilitou, que foi realizado para vestir o homem, vestir o primeiro par culpado, vestir o homem e cobrir o homem e dar cobertura ao homem para que ele pudesse continuar a sua vida. Então, nós temos aqui uma figura que aquele sangue que foi derramado não era o sangue que traria a redenção, que possibilitaria o homem ser redimido, mas ele, como uma figura, ele apontava para o sangue de Cristo, a semente da mulher, que foi prometido. É por isso que Isaías, quando ele profetiza, ele diz: e um menino nos nasceu, que fala da humanidade de Jesus. Então a semente da mulher seria um homem. Por isso que Jesus é apresentado no Evangelho de Lucas como o Filho do Homem. Isaías continua dizendo: um menino nos nasceu e o Filho se nos deu. Então, Jesus, quando ele vem ao mundo, ele reúne em si as duas naturezas, como todos sabem, ele é Deus e ele é homem. Ele tem tanto a natureza divina como a natureza humana. E como homem ele nasce, um menino nos nasceu. E como Deus ele é dado, né? O Filho se nos deu, é a profecia de Isaías. Por isso que o texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, verso 16, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a redenção ela é prometida e também figurada. E aquele sangue que é derramado, aquela vítima inocente que morre para cobrir a nudez do homem, aponta, é uma figura do sacrifício de Cristo Jesus, que foi levantado naquela cruz no Gólgota, morrendo pelos nossos pecados em nosso lugar, porque ele não tinha pecado. Então, se o salário do pecado é a morte e ele não tendo pecado, ele não precisava morrer. A morte que ele morreu é a minha morte, a sua morte. Ele morreu em nosso lugar, levando ele, conforme Pedro diz, no madeiro os nossos pecados. E dessa forma Isaías diz que ele tomou sobre si, né, levou sobre si os nossos pecados. Então Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus, ele foi punido pelos nossos pecados para que a justiça de Cristo fosse aplicada a nós. Então a redenção ela é prometida nesse livro, no capítulo 3 de Gênesis, e também ela é figurada naquele animal, naquela vítima que morre para que o homem pudesse ser vestido. Resumindo aqui, o livro de Gênesis ele é o relato do desenvolvimento dessa promessa de redenção, que vai sendo demonstrada o seu curso através de vários indivíduos e pessoas. Amém? Que Deus abençoe a todos e com Deus a paz do Senhor Jesus.